Eu vou aumentando minha voz, tá? Primeiro eu já peço desculpa por todas as excentricidades que vocês possam observar ao longo da exposição. A gente vai tentar ser maximamente objetivo. Como eu fico um pouco nervoso, eu prefiro falar em pé para ajudar a diminuir a tremedeira e etc. Tá, vamos lá. O Bruno me chamou aqui hoje para pedir para falar um pouco de oração. Eu falei ele que não ia ser exatamente uma aula, nem coisa do tipo. Eu só vou tentar incentivar as pessoas a rezarem. Pode parecer um pouco clichê ou bobo, mas talvez as coisas simples da vida possam dizer muito pra gente. Espero que ajude um pouco vocês, como as pessoas que me ensinaram me ajudou. Tá bom? Se você para observar a teologia católica, principalmente de grandes autores, tipo o Garrigou-Lagrange, para eles é notório, é evidente que Pentecostes simbolizava a entrada dos apóstolos na via unitiva. Ou seja, num grau de perfeição elevado, onde eles vão poder operar externamente, praticar aquelas virtudes que a gente chama de heróicas, aquelas virtudes que posteriormente vão dar a eles a classificação de santos. E muitos outros teólogos entendem que aquilo foi necessário. Nosso Senhor viu como algo que era preciso para se iniciar a pregação do evangelho pública mesmo, ou seja, o apostolado propriamente dito. É claro que se você observa a nuance da coisa é um pouco mais profunda ainda, né? Você tinha por exemplo, São Pedro. Alguns capítulos atrás ele não conseguia entender a revelação do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus chamou ele de demônio. Não, você é um demônio que não quer deixar morrer em Jerusalém. Alguns capítulos depois, ele faz uma síntese perfeitíssima da fé, que alcança de Nosso Senhor méritos profundos para gerar no coração das almas graças atuais. Ou seja, essa explicação bonitinha é o quê? Processo de conversão. Ele, por uma pregação, alcança o mérito da conversão, o mérito a partir de Cristo, da conversão daquelas almas. Porque é óbvio que por mais perfeita que seja uma pregação, a conversão em si não está na exposição lógica, da lógica formal e material das palavras, senão vamos ser convenientes. Era só chegar no meio da rua aqui. Aí, chegar com a Bíblia, lê aqui a pregação de São Pedro, agora lê aqui você. E o mundo estaria bem, a vida seria muito mais fácil para todos nós, não precisaríamos estar aqui, né? Não, ou então, a quantidade de sermão de grandes santos. Se você vê os relatos, tipo Santo Antônio, Santo Antônio pregou, converteu 100, 200. São Francisco Xavier chegava lá, levanta uns 10 mortos aí, os 15 levanta ali. E ele pregava e as pessoas... Óbvio que, volto a dizer, tem algo natural ali profundo. Era uma pessoa, São Francisco Xavier, meu exemplo também, uma pessoa super erudita e tudo mais. Mas a conversão está ligada à santidade daqueles homens. Eles, pela santidade deles, primeiro, acima de tudo, é mérito de Deus, alcançam pela misericórdia e sabedoria infinita do Nosso Senhor as graças que ajudaram o quê? Aquelas pessoas a se converterem. Então, por que eu estou falando isso? Por isso que para o cristianismo sempre foi natural que a evangelização propriamente dita, a raiz... Eu sou Nutella. A raiz é o quê? Aqui é praticada pelo santo. Por isso que você vai ver frases contundentes, como, sei lá, a de São João da Cruz, que um ato de amor de alguém em sétima morada alcança mais méritos do que, sei lá, 1 milhão de hugos. Tô me achando, me comparando, né? Mas, quer dizer que não dá pra nada, né? Então, e quando esses apóstolos começam a pregar o evangelho, eles vão levando para a sociedade o quê? Como eu já falei, a graça, mas os princípios, os valores do próprio cristianismo. Por que eu estou falando isso? Começar a juntar uma outra coisa. Caso vocês não tenham notado, eu imagino que já tenham notado, tem uma coisa que inspira vocês o tempo inteiro. Que não tem muito como fugir dela, ela é tipo o seu default, seu status quo, assim. E que, em certo sentido, nos leva a estar aqui hoje ouvindo essa pessoa um pouco perturbada. Mas o nosso desejo pela felicidade. Tudo que nós fazemos porque queremos a felicidade. E a felicidade, esse anseio pela felicidade, permeia aquilo que nos é próprio de homem, principalmente na nossa vida prática. Normalmente, para ser um pouco mais conclusivo, nossos afetos, o movimento dos nossos afetos, os nossos pensamentos e os nossos atos. Em geral, nossa vida, nosso dia a dia, ele está sendo conjugado por esses três. Coisas que você está sentindo, coisas que você está pensando
coisa que você está fazendo. E é mútua influência entre eles. E você ordena esses três a partir de certos valores, a partir de certos ideais, de certos princípios que está lá, não importa de onde eles tenham inicialmente vindo, e que você acredita que vai te levar ao quê? A esse fim, a felicidade. Seja uma percepção consciente desses valores ou inconsciente. Vamos deixar mais fácil. Por exemplo, a nossa sociedade, sociedade moderna. Qual vocês acham, se tivesse que perguntar, que são os dois valores fundamentais que regem o tempo todo os atos das pessoas, os pensamentos, as decisões dela, os afetos? Alguém chutaria? Um é bem claro, né? É o sexo. A busca pelo prazer, em todas as suas formas, principalmente o prazer sexual, ela impera completamente, assim, sei lá, eu estou no mercado de trabalho, trabalho numa empresa. Você vê as pessoas conversando e vai estar aquele princípio do Nosso Senhor, um princípio até filosófico, né? A boca fala, que o coração está cheio, né? Talvez quem tem um temperamento mais extrovertido note isso, né? Quanto mais você fala no automático, ou seja, menos a razão temperando, mais a sua fala é um movimento dos seus sentimentos, dos seus afetos internos. Então, a fala diz muito sobre quem você é e sobre o seu coração. E as pessoas falam o quê? Falam sobre promiscuidade. Quando as pessoas não estão preocupadas com o sexo, normalmente elas estão pensando em quê? Qual o outro valor que é batata? Reina glorioso no nosso mundo. Esse, de fato, reina. Cara, ele é inteligente. Exatamente, gostei. A bufunfa, o dinheiro. E é interessante que tudo que as pessoas vão fazendo vai sendo composto por esses dois valores. Volto a dizer, em um grau mais consciente ou mais subconsciente, mas você nota que são os ideais que dão aquela força mínima para que elas se movam em direção ao quê? À felicidade. E muitas vezes, quando as pessoas já não têm nem mais esses ideais, elas acabam o quê? Gerando tal grau de frustração que elas caminham às vezes para a morte, para o suicídio, ansiedade, depressão, o que quer que seja. Por quê? Porque nós precisamos de ideais. E por que isso é tão interessante? Porque aí vamos tentar olhar de outra maneira. Quais são os dois grandes ideais que Jesus propõe no Evangelho? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nada que ela ativa ao nosso Senhor é mera coincidência. Tudo Deus ordena com um amor infinito por nós e com sua sabedoria. Se Jesus vem e propõe dois ideais de forma tão contundente, que sintetizam toda a vida prática do cristianismo, eles sabiam que aqueles dois ideais seriam o quê? O reto caminho, o bom caminho para a felicidade. Porque é óbvio, está explícito no próprio conceito de céu, que Deus deseja o quê? O seu bem, a sua felicidade. E por que eu estou falando isso? Porque momento de aprendiz de sociólogo. Aí vamos fazer outra quebra. Vamos juntar as coisas agora. Quando o evangelho começa a ser pregado em altíssimo nível, porque obviamente os apóstolos não estavam só pregando direito natural, não roubeis. Não pode roubar seu amiguinho. Vocês não podem ficar brincando no final de semana de ver as pessoas se matando no Coliseu. Isso. O que mais? Não pode abortar. Na Didaqué não está escrito isso, ou seja, desde o primeiro século era isso, não pode abortar. Óbvio que o cristianismo eleva o direito natural, mas ele é chamado muito acima da mera prática do direito natural. Eles tentam elevar a sociedade como um todo o quê? As virtudes heróicas, a santidade. A santidade é uma proposta muito acima do direito natural, apesar de englobar também o direito natural. E quando eles pregam isso, aí começa um pouco o momento de sociologia. A pregação desses ideais, esses valores, vão reestruturando as instituições daquelas sociedades, ou criando novas instituições. Tipo, sei lá, hospital. No sentido mais, sei lá, medieval, ou mais ou menos moderno, assim.
Eu não sei se vocês sabem, assim, no mundo antigo esse negócio é um conceito muito próximo do pobre e do doente, né? No mundo antigo não tinha esse negócio assim, tipo hoje. Ai, tadinho do pobre, coitado do pobre. A pessoa enche a boca pra falar hoje em dia, né? O pobre, não sei nem... O doente. No mundo antigo era assim, que se lasque, entendeu? Sei lá, Esparta, você nascia doente, você era morto na mesma hora. Não tinha... Pra dizer que não, o melhorzinho era o judeu. Que eu saiba, né? Também não estudei muitas civilizações antigas. Mas o judeu era o quê? O cara era pobre, aí ele ajudava o pobre, né? Só que ele falava, você é pobre porque você é um lascado, ferrado, que está sendo castigado por Deus e se lasque. Mas eu vou te ajudar. Não é uma coisa assim muito que você tem como fazer hoje em dia, não tem muito sentido. O cristianismo muda isso. Ele dá um valor, o valor daquele sacrifício, aquela estado de vida. Ele, pela sua própria pregação, ele faz o quê? Gera as ordens mendicantes, gera os hospitais, o valor do conhecimento. O mundo antigo sempre foi muito gnóstico, né? Muito esotérico, tudo para dentro. O conhecimento sempre foi retido em pequenos grupinhos e tudo mais. Aí Jesus chega, ensina todo mundo, ensina o ladrão, ensina a prostituta, ensina a proliferação do conhecimento. Surge o que, por exemplo, com isso? As universidades. Independente das críticas que possam ser feitas ao sistema universitário, que são muitas, algo que é aceito mais ou menos por todo mundo é que ele pelo menos permitiu a proliferação do ensino. Você conseguia produzir mais professores e... Então o cristianismo começa a gerar novas instituições sociais. Ele acabou, por exemplo, com essa... Você passou a ver no domingo futebol, em vez de ver gladiadores. Melhora, né? Hoje talvez a gente esteja voltando um pouco para... Bom, não me abstenho de criticar as coisas, ficar quieto, mas... Bom... Ficar quietinho na minha, mas... Você tem futebol no final de semana e... São frutos dos princípios cristãos. Então, essas novas instituições, elas vão o quê? Vão socializando os indivíduos e vão repassando o quê? Eles? Os valores cristãos. Então, um conjunto de ideias, qual? A verdade é revelada, que eles enxergaram quando chegavam à santidade. Essa verdade é capaz de converter a multidão, iam gerando novas instituições sociais, mais elevadas, mais nobres, etc., que iam socializando os indivíduos. E eles iam recebendo o quê? Esses valores que geraram essas ideias. Claro, porque a explicação toda é mais longa. Isso não substitui os homens santos. As instituições não vão substituir os homens santos. Mas elas facilitam esse processo. As leis, até as formas de governo, elas vão auxiliando o quê? Que esses novos indivíduos tenham uma facilidade maior de receber o quê? Os dois valores que Cristo estava ensinando lá atrás. Qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A própria etiqueta, não sei se vocês já estudaram um pouco sobre etiqueta. Etiqueta seria uma forma de você praticar a caridade na mesa, no convívio comum. Por isso que a etiqueta diz o quê? Você não vai estar conversando com o Bruno e falar cuspindo nele de comida. Regras básicas de etiqueta, não sei se vocês sabem, tipo, você vai servir alguma bebida. Você primeiro pega, olha que interessante, qual a primeira coisa que você faz quando pega a jarra? Você oferece. Então você tá lá morrendo de sede. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Eu morei num lugar que era... A etiqueta tinha que ser na risca. Eu lá morrendo de sede, aí eu ia pegar a água. Quando eu me servi, todo mundo me olhava assim, opa! O senhor quer aqui? Oh, meu querido. Por quê? A instituição foi sendo gerada e reflete o quê? Os valores cristãos. Da mesma forma, o mundo moderno, o que ele faz? Ele... Claro, a explicação é mais longa, né? Você já tem aula de gente muito melhor que eu para explicar isso. Mas ele vai destruindo esse pilar, ele vai colocando ideologias lá no início. Homens cheios de ideologias, cheios de mentiras. Essas ideologias vão criando novas relações sociais, institucionalizadas, que ao socializar os indivíduos vai gerar o quê? A feministazinha, o movimento LGBT, o que é que seja. Que por mais que mostrem um certo discurso, talvez até mais refinado, se seguirem algum filósofo moderno mais refinadinho, eles escondem valores de vida que não são os cristãos. São quais? São sempre os mesmos. Um desejo gigante por sua, como diria Foucault, sua vontade de ser, no fundo, os seus prazeres, talvez um conceito um pouco mais amplo, mas no fundo, os seus prazeres, a sua performatividade, você é o que você sente, você é uma metamorfose ambulante. E o desejo o quê? A fama, os áurea, o desejo pelo ouro, o desejo pelo poder, o desejo
pelo dinheiro, pelo bem-estar. Não sei se eu fui muito prolixo. Foi, né? Mas... Bom. Por que eu estou falando isso tudo? Porque por mais que o apostolado esteja centrado, como de fato está, na vida de santidade, a compreensão dele, que é um pouco que a gente tem aqui hoje, eu não vou mais me prolongar tanto nisso, na questão do apostolado, mas ela está completamente permeada pelo nosso entendimento desses dois valores centrais que nosso Senhor deixou para nós: o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sobre a questão de amar o próximo como a si mesmo, não, óbvio, não desmerecendo nem faltando respeito ao nosso Senhor, a questão de amar o outro como a si mesmo, ela sempre foi uma coisa que é um certo grau um pouco evidente para o homem, porque é uma coisa meio que natural. Porque, não vou entrar muito nos critérios filosóficos, nem sou nem mestre de filosofia, mas amar tem duas marcas assim mais gritantes. É a união, quem ama normalmente vai querendo se unir ao amado, né? A pessoa, sei lá, namora, vai ficando noivo, vai casa, é sempre um movimento de proximidade, de estar junto. E a benevolência, o querer o bem. E não tem jeito, assim, para eu amar alguém, para eu querer o bem de alguém, vai ser de acordo com o que eu considero bem. Ou seja, eu sempre, de certo sentido, vou amar o outro como eu me amo. Deixa eu tentar dar um exemplo. Uma externalização, quase que não sai, possível do amor é o que nós chamamos de conselho. É um raciocínio prático que você pode fazer para si ou para o outro, querendo ajudar a pessoa a chegar ao quê? Ao bem. Olha esse conflito de ideais. Eu já vi essa cena algumas vezes na minha vida, então eu vou... Não sei se vocês já viram. Chega um jovem piedoso, um jovem de CDB, piedoso, menino de oração, e ele olha para aquele mosteiro, ele olha assim para o mosteiro São Justino, aí, aquele olhar assim, tá aí, gostei, me identifiquei, quero ser monge. Vamos lá, se ele quer isso, ele quer, a gente pode falar que ele quer porque ele quer ser feliz também, não tem muito como fugir disso. Todas as nossas escolhas, pode até rebuscar porque quer fazer a vontade de Deus, mas é porque ele quer ser feliz. Vocês acham que querer ser monge, todo mundo sabe mais ou menos o que implica um pouco querer ser monge, né? Não ter dinheiro, não ter mulher, blá blá blá. Vocês acham que querer ser monge se aplica ao conceito de felicidade moderna, sim ou não? Não. Se aplica àqueles dois valores que a gente falou? Os do mundo, sim ou não? Então vamos imaginar que esse jovem, ele tem a mãe e pai. O que a mãe e o pai falam pro filho? Dão o que pro filho? Conselho. Por quê? Eles amam o filho? Amam? Certo. Quem ama quer o quê? Quer o bem. Qual é a forma que muitas vezes ele vai te dar o bem? Algumas vezes é trabalhando, eu vou conseguir o pão, o sustento, é o bem. Outra forma, muito própria da família, é o conselho. Então, quando eles forem aconselhar, quem vai se manifestar? O bem deles, os valores que regem, os ideais que regem o quê? A busca deles pela felicidade. Se forem os valores do mundo, o que você acha que vai acontecer com eles quando eles descobrirem que o filho quer entrar para o mosteiro? Vão surtar. Porque é uma questão de lógica objetiva. Quando ele fala que quer entrar no mosteiro e eu jogo isso aqui na formulazinha de felicidade que eu tenho na minha cabeça, no que eu acho que é o bem, o que dá no final? Tchan! Tristeza. Tchan! Vai desgraçar a vida dele. Vai ser infeliz. Meu filho não entra, eu te pago a viagem pro exterior, vai estudar, pensar mais na vida, vai... Eu não tô nem entrando no mérito moral, se é malícia, se... É só uma questão objetiva, assim. Pro que eles entenderam que é a vida, muitas vezes porque foram socializados nisso, numa sociedade pagã, que acredita que o bem é o sexo e o dinheiro, nisso eles vão tentar aconselhar o filho no melhor caminho. Só que são valores que não se aplicam para uma questão, por exemplo, como um mosteiro. Eles nunca vão entender essa felicidade. Então, na hora de aconselhar, o conselho deles sempre vai ser o quê? Por mais atenuante que seja aquele do diácono, mas veja bem, filho, não é bem assim, aquela coisa meio jujuba, vai... Por mais que eles vão jujubando os valores deles, ainda assim, o que está por trás, como princípio,
É o quê? Uma concepção de que a felicidade está no prazer e no dinheiro. E por que eu tô esse lenga todo? Porque isso tem que ficar evidente pra gente, que se você quiser amar o próximo, o seu amor ao próximo sempre vai ser um reflexo dos seus valores, dos seus ideais. Principalmente os que estão regendo, assim, a sua estrutura de pensamento mesmo. Por isso que os filósofos, por exemplo, falavam, não, o cara tem que ser virtuoso, porque eles sabiam, se o cara não for virtuoso, são esses valores, esse pelo prazer, que vão reger o pensamento dele. Então toda vez que ele for aconselhar, o conselho prático, quem vai aparecer? O mundo. Não Cristo. E é mais fácil, aí é o ponto que eu quero pegar, e é mais fácil crer no mundo. É mais fácil ter esperança no mundo. É mais fácil, em certo sentido, amar o mundo. Você tem toda uma constituição de um imaginário, cercado por literatura, cinema, que você vê desde novo, que às vezes você... músicas, que falam que aqueles valores são capazes de constituir a verdadeira felicidade. E você fica vendo isso, às vezes, 24 horas por dia, até depois de convertido, e você viveu isso a vida inteira. Então, o seu imaginário, ele te leva ao quê? A ter esperança o quê? Nessas coisas. A vida tem dificuldade. Esperança é o quê? Um certo sentimento de aquilo vai me fazer superar a dificuldade e chegar ao bem. É um bem árduo. É mais fácil, muitas vezes, crer o quê? Em algo que você não vê? Até essas pessoas, mesmo, quando são políticas, até, tipo, você votar num Lula da vida. Às vezes é mais fácil mesmo. Você viu o cara lá, viu o que ele fez. Ele tá lá, tá vivo, tá falando o que você quer ouvir. É mais fácil ter esperança nele. Você não percebe que o tempo todo a gente é movido por uma certa expectativa, uma certa esperança do que vai dar certo? Porque assim, todo mundo percebeu que a vida é difícil. Como fala, né? A vida não tá fácil pra ninguém. Quase frase motivadora, né? Aquele coaching reverso. A vida não tá fácil pra ninguém. Então, óbvio, o que Dante fala? Eu não sei, mas é mais ou menos assim, né? Voz que aqui entrar, de deixar do lado de fora toda esperança. O inferno, para o homem, em certo sentido, é você não ter uma expectativa o quê? De alcançar o bem. Então, às vezes, a nossa esperança é muito mais fácil ela estar no mundanismo. Que no fundo, isso, não sei se foi o Padre Paulo falando isso, mas alguém falou, mas no fundo o mundanismo é isso, é a cultura do pecado, é a cultura no mínimo do pecado venial, vamos colocar assim. Por isso que é importante a gente ter uma cultura católica, vencer o mundanismo. Mas bom. Então, se a base do apostolado, se o apostolado é para os outros e é o amor ao próximo, isso não precisa explicar, é meio evidente, né? Você sempre vai amar o próximo como você se ama, ou seja, de acordo com seus valores, de acordo com como está constituindo suas expectativas. E esse que é considerado para o cristianismo um dos principais... Na verdade, vamos lá. Jesus deu uma solução para isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tu é homem. A tua vida, a tua existência é feita para Deus. É como Agostinho fala, se não for em Deus, você não vai encontrar repouso. Não vai encontrar paz. Jesus, príncipe da paz. Porém, o que nós entendemos? Que o nosso encontro com Deus nessa vida vai se dar com o auxílio da graça pelas virtudes teologais. A fé, a esperança, principalmente, né, a caridade. Óbvio, ao fim de tudo, só restará a caridade. Mas nessa vida, quem substitui a visão beatífica no céu são essas três juntas, ou seja, a fé, a esperança e a caridade. Vejam, primeiro que fica evidente, assim, óbvio que nós temos que fazer apostolado,
E óbvio que a questão do apostolado tem muitas outras nuances ascéticas, assim. Em certo sentido, o apostolado é muito mais para converter a gente, inicialmente, do que o próximo. Mas como é que você vai dar... Aí vem aquela frase clichê, mas que pouco a gente para meditar. Como é que você vai dar o que você não tem? O que você precisa ter? Você precisa amar a Deus. Uma outra manifestação. Vamos lá, as duas manifestações próprias do amor. Amor é dar um bem a alguém que você ama, assim. Não tem muito o que você dá a Deus. A gente tenta, né? Na nossa humildade, na nossa simplicidade. Mas não tem. O que você vai dar para Deus? Só tem uma coisa que você tem que, em certo sentido, ele não tem. Acho para não soar muito herético, né? Mas você mesmo, a sua liberdade, quem você é. Não tem, por mais que venham 20 milhões de pregadores, não tem como eu dar o seu amor para Deus. Não tem sentido. Qual o sentido de fazer tudo e não estar com Ele, assim? Que vida fútil é essa que você leva se autoproclamando o justiceiro do mundo, que é tudo julga, às vezes pela internet hoje, que não é um circo, todo o respeito, mas é um circo. As pessoas se degladiando ali, todas partindo do pressuposto da sua auto-intelectualidade. Não negando que tem muita gente inteligentíssima mesmo, mas se degladiando enquanto outras veem como um circo. Em certo sentido, tem um certo prazer, assim, um desejo de saber, ver, uma fissura, se alimentar daquilo ali, se alimentar. Imagina se a gente tivesse isso por Deus. Quer ver um grande mestre da espiritualidade moderno? Vai começar as heresias, né? Por isso que eu não queria gravar isso, né? Mas tudo bem. Olhem, aprendam. Vou escrever... Tô parecendo aqueles filósofos modernos. Filosofia do X-Men, filosofia do não sei o que lá. Um grande mestre da teologia moderna é o WhatsApp. Você quer aprender a rezar? Comece a prestar atenção no WhatsApp. Aquilo ali é genial. O cara, ele tá assim, ele vai trabalhar. Não tô com o celular aqui. Não, eu sempre falo que a mulher é o cérebro da equipe. Muito obrigado. Eu vou trabalhar. Aí a primeira coisa, o cara já acorda, já mexe no WhatsApp. Aí ele deixa aqui, ele está conversando com alguém. Ele está inteligindo muitas informações e respondendo. Ou seja, cada conversa é um afeto, um pensamento e uma ação. Ele está respondendo. Foi. Vem o chefe dele falar com ele. Isso, ele está falando com alguém que ele gosta muito. Então ele já está... Mas ele falou alguma coisa e ficou assim, o que fulaninho vai falar? Aí vem o chefe, Hugo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele, isso, que beleza, que maravilha. Enquanto ele está pensando no que está no WhatsApp. Aí o chefe manda fazer uma coisa urgente. Ele faz, pensando no WhatsApp, e assim que ele acaba, qual é a primeira coisa que ele faz? Pode notar, as pessoas fazem isso, não sei se só no meu trabalho, pode ser também, mas... Ele acabou, não dá nem no segundo, ele pega o WhatsApp e já volta. Aí ele para, de novo, porque vem outra demanda. Ele faz o que tem que fazer, ainda pensando, às vezes ele dá uma paradinha, não, peraí. Aí ele responde um pouquinho, aí ele volta e depois o quê? Voltou para o WhatsApp de novo. E aquilo várias vezes ao dia. Tanto é que você botar esses controles interessantíssimos de horas gastas. Vocês já tiveram a curiosidade de ver quantas horas vocês gastam no WhatsApp? É uma experiência inusitada. Vou inventar uma hashtag pra isso. Vai lá, vocês conseguem. Vejam, aquilo tem uma certa centralidade na vida afetiva de vocês. Porque óbvio que o WhatsApp está ligado aos nossos afetos. Ali estão pessoas queridas. E óbvio que a vida é sofrida. O corpo, em certo sentido, quase psicologia moderna. O corpo pede compensações. Então, no meio de suas tristezas, vão para o oásis do celular, onde encontrarão alívio para os seus problemas. Isso aqui é melhor que a igreja protestante. Acaba com seus problemas rapidinho, minha filha. Aqui, ó. O cara tá lá, ele esquece da vida e vai. Genial, porque, de certo sentido, é isso que deveria ser com Deus. Vou tentar explicar, tá? Mas eu já vou direto ao ponto, assim, ser mais cruel, eu vou direto ao ponto. Veja bem, quando a gente se converte, quem puder entender, entenda. Quem achar que eu sou doido, que acha, né? Fazer o quê? Quando a gente se converte, a gente reza
para viver. Rezo para abandonar o pecado, rezo para deixar de ser babaca, tá lá, rezo para viver. Mas tem que chegar um momento, se realmente é amar a Deus sobre todas as coisas, e o amor a Deus se pratica principalmente estando com Ele, ou seja, na oração, tem que chegar um momento que você viva para rezar. Reza para viver, tentando de novo. Você viva para rezar. Pega um pouco da nossa vida espiritual em geral. Eu faço as minhas coisas e vou rezar. Aí eu rezo já preocupado com o que eu tenho que fazer depois. Parece que o meu encontro com Cristo é como se fosse aquelas pessoas que Jesus era visitado na cidade. O cara estava lá trabalhando, aí fala: ih, menino, tu não sabe da última. Jesus está vindo aí, ó, tá curando todo mundo. Partiu? Aí o cara vai, encontra lá Jesus, já pediu: ô, meu santo, aqui, ó. Você me sua homenagem, Isabela. Aqui, ó, você me cura, como é que o senhor tá? Vai e volta. E volta o quê? Para a vidinha dele. E ele já está lá com Jesus, preocupando só o que Jesus vai dar. Aquela oração cheia de paixão, né, que acaba sendo. Você entra na oração não para encontrar nosso Senhor, mas para jogar sobre ele sua psicologia meio torta. Ou seja, Jesus, a vida está ruim, eu preciso disso, não sei o que lá, blá, 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 blá. Que no fundo também são o quê? Preocupações com o mundo. Não há um amor por nosso Senhor mesmo. Você está lá só para conseguir alguma coisa e sair. E você vai fazendo sucessivamente. E você entende que, vejam bem, quando o meu plano de vida for uma perfeita ordenação do meu tempo e essência na vida espiritual, com certeza esse input dentro desse processo gerará um output que nós chamamos de santidade. A gente brinca, mas a gente está acreditando nisso mesmo. Que a santidade, ela se trata apenas de um reordenamento externo a partir das minhas virtudes e concepções profundas que eu tenho da vida, e que eu vou botar uma ordem, tal hora eu vou rezar o texto, tal hora eu vou fazer minha meditação, e aí eu vou renunciar aquilo ali, não sei o que lá. Óbvio que essas coisas têm algum valor, não estou negando. Mas muitas vezes são exercícios externos, por mais que sejam meritórios, que eles externalizam o quê? Apenas um Deus que ele parte da sua vida. Sim, legal. Que bom, é algo bom, melhor do que o mundo. Mas a santidade, ela se dá quando você aprender, como alguns santos falam, a crescer do amor para o amor. Ou seja, a Santíssima Eucaristia, o sacramento do amor. Eu vou comungar com devoção, aprender a receber no Senhor como nunca recebi antes. E diante daquela graça, em que eu noto que a minha inteligência se prendeu firme nele, uma fé mais lúcida, e meu afeto está nele, minha vontade está lá, quer ficar com ele. Eu, em vez de me afligir com o futuro, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora, e se eu não conseguir repetir isso depois? Nolite temere, não querais temer. Não temas, crê somente. Eu vou manter na oração e tentar guardar no meu coração o quê? O próximo momento que eu vou rezar. Uma certa mudança de mentalidade, assim. Deixa eu tentar de um jeito diferente. Quando a gente se converte, por exemplo, quando vocês acham que... É uma coisa bem universal, assim. Eu nunca vi muita gente que discordasse disso. Talvez alguém discorde. Mas qual normalmente é a marca do recém-convertido? Alguém tenta? Ah, tá. Você está sendo maldoso. Estou só no sentido positivo. Tá? Tudo bem. A devoção fervorosa. A devoção fervorosa. E ela se externaliza como, normalmente? Rezando, oração. Por quê? Porque a consciência do poder de Deus acaba sendo mais evidente para o recém-convertido. Não sei se porque deveria ser assim, mas é. Por quê? Você era um bosta. E como ele disse, você é um bosta, né? Peca muito. Pô, você merda. Mas você está vendo o pecado sumir. Ou você entra para um clube de autossugestão profundo, compre já o The Secret. Ou então, venham e abram sua empresa de coaching agora. Eu convenço vocês a abandonar a pornografia, a ser mais trabalhador e não se irritar com seus pais. Maravilha! Ou você acredita num processo de autossugestão profunda,
Ou você está vendo na sua história o quê? O poder de Deus. Você melhorou, é notório. Então, óbvio que aquilo ali gera uma esperança maior. Uma esperança em quê? Naquela própria realidade. Qual? Na devoção fervorosa, da oração. E quando você vai crescendo, a primeira coisa que se manifesta, que também já são o quê? É a graça santificante, são as virtudes infusas. Ou seja, você era muito ruim, como nosso amigo falou, e que marcou meu coração, peca muito. Mas você começa a ser o quê? Melhor. Isso é tão evidente que é público. Você chega na igreja, a senhorinha vê lá, esse menino é tão bonzinho. Qual a primeira coisa que a senhorinha da igreja fala quando a pessoa se converte? É sempre a mesma história, gente. Vai ser padre, pronto, tá aí. Vocês já foram convertidos, só eu que me converti, né? Agora vocês se converteram um dia também, né? Que maravilha. Vai ser padre, vai ser freira. É tão notória a sua mudança que a comunidade ao seu redor percebe. E mesmo que você não tenha um grau de consciência profundo, você sabe que foi Deus. Você sabe que você rezou para mudar, entendeu? Causa e efeito. Rezei, aí pode ser sacramento, oração. Rezei, mudei. Você não precisa que ninguém desenhe isso para você. E você nota que está melhor. Só que aí qual o problema? O cara, é uma crítica que São João da Cruz faz. São João da Cruz na Noite Escura, ele faz outro capítulo. Eu não posso falar isso, não, mas fazendo críticas ao pessoal, a nós, pessoal da Via Purgativa. Ele vai elencando os defeitos da Via Purgativa. Pra você ter ideia, ele fala até desse negócio ele fala que o pessoal da Via Purgativa, até para rezar, é meio chato. Ela rezar e chega assim. Pai do Filho do Espírito. Não fazendo. Mas assim. Até pra. Ele fala que é uma coisa meio afetada assim, até pra fazer o genuflexão, o cara. Porque ele quer aparecer assim, porque ele sabe que ele tá, entendeu? Ele entendeu as coisas. Ele olha para aquela caixa, o sacrário, aquela caixa que horror, né? O sacrário tá Nosso Senhor, e ele sabe que vai fazer a genuflexão. Então ele faz o quê? Ele chega lá e. Uma inspirada profunda, ele desce e ele sobe para a glória. É uma brincadeira, mas ele vai fazendo várias críticas ao comportamento do recém-convertido. Por quê? Porque é interessante, vamos lá. O cara não prestava, peca muito. Ele começa a mudar. Ele começa a ficar convencido do quê? Eu vou dar a culpa do mundo agora nas senhorinhas da igreja. No que as senhorinhas da igreja estão falando para ele. Que ele é santo, que ele é bom, que ele é nobre. Ai, que pessoa maravilhosa. Ele começa a ficar convencido daquelas virtudes que de fato ele tem. A gente não tem tempo para entrar no mérito agora aqui, mas são uma manifestação da graça santificante, as virtudes infusas, a fortaleza infusa, a paciência infusa, a castidade infusa. E ele demonstra isso externamente. Só que o que me parece notório, assim, que com o tempo, cara, isso é mais opinião minha, né? Uma grande bosta, né? Mas com o tempo, parece que a pessoa começa a acreditar que esse processo de santificação que se iniciou ali na conversão, em que ela viu o poder de Deus mudando ela parece que vai esquecer, é como se fosse uma amnésia do poder de Deus, do poder da oração. Ela vai esquecendo que foi Deus, que foi oração, e parece que ela meio que acredita que aquela vida que ela já tem é simplesmente normal. Até porque no fundo, por mais que seja infusa, são virtudes, são hábitos. Então... E ela vai acreditando que a mera prática daquelas virtudes, por mais que também seja meritória, a prática das virtudes infusas, sei lá, ela começa a fazer parte de um movimento qualquer, sei lá, vem pro CDB, não desmerecendo o CDB, né? Mas... E ela, parece que a esperança dela, essa devoção que movia ela, que ela acreditava que Deus ia mudar ela, parece que sai da oração e começa a ficar nessas coisas externas, que no fundo são manifestações do quê? Daquela oração inicial. Aí é sempre isso. Aí o cara vai começar fazendo não sei o que lá e volta pro pecado. Aí ele se confessa e volta a rezar. Aí ele vai esquecendo de novo, ele vai, começa a fazer, vai salvar o mundo, super-herói, gol. Peca de novo. E fica no ciclo eterno. E aí ele pergunta, o que fazer? Aí vem alguém, babaca, e diz, por que tu não reza? Seu fresco. Rezar? Tá brincando comigo, né? Eu rezar? Eu já rezo muito. Veja todo o meu plano de vida. Ele pega o currículo dele aqui, claramente. E tá lá a oração. Não tô dizendo que o cara parou de rezar completamente. Tá lá. Mas quando ele era recém-convertido, ele rezava como um pobre.
Ele implorava a Deus diante da miséria dele. Agora ele é o gostosão. Meu irmão, sou sinistro. Sou sinistro. Rezar é pros fracos. E agora, mas ele vê que ele não melhora. E ele pensa o quê? Na verdade, eu vou melhorar quando eu encontrar aquilo. Você sabe o que é? Aquilo. Aquele conhecimento. Aquele grupo. Aquele movimento. Aquele missal do século XVII que eu não achei ainda. Em que terá aquele método de oração. Aquele conselho ascético que finalmente me converterá. É a história de Eliseu e de Naamã. Naamã vem de longe. Faz uma viagem difícil. Ele chega para Eliseu. O que é preciso para vencer a lepra? Eliseu, olha, você vai lá, se banha 7 vezes no rio. Ele fala, esse cara tá de deboche. Mundos e fundos movi para estar aqui, agora ele me vem com essa história de banhar 7 vezes no rio. Ele fala, não farei. Até assimilar o demônio, não vou servir, não vou me submeter. E aí, uma pessoa humilde, a humildade, sempre a virtude própria para quem reza, humildade. Uma pessoa humilde, chega para ele, mas, Naamã, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Por que você não faz isso não? Por que você não se banha 7 vezes? E os anos vão passando e a gente vai procurando essa coisa difícil para que vai ser, a gente vai, é como se fosse a nossa esperança, ela vai grudando em várias coisas. Em tal grupo, em tal conhecimento oculto, aquilo vai mudar, não, agora eu vou estudar filosofia, aquilo vai mudar, não. E às vezes são coisas boas que ajudam a mudar mesmo, mas você não se converte. E às vezes vai batendo até o quê? Um certo desespero. E eu tenho pra mim, a opinião minha também, assim, quando eu era novo e me falava em humildade, eu sabia que a humildade vinha pela humilhação. E eu pensava que humilhação era alguém te dar um tapa na cara, um soco, cuspir na sua cara, te xingar. De fato, né? Mas eu vi que humilhação maior, na minha opinião, é a pura frustração das suas expectativas de vida. A cada dia que passa, a cada ano que passa, você vai notar que a vida não é o que você quer, que você não é quem você queria ser. E que as pessoas que você ama, principalmente quando a pessoa vai amadurecendo, às vezes não é tão próprio do jovem, mas as pessoas que você ama não são os heróis que você pensa. E aí, também a opinião minha, diante dessa frustração, dessa humilhação, você tem 3 atitudes possíveis, na minha opinião. Uma, você se desespera. Endoidece lá, depressão, o que quer que seja. Outra, você tenta fugir, vai jogar videogame, vai assistir televisão, vai fazer o quê? Ou então faz um discurso moralista laxo, vive uma vida meio termo, sei lá. Mas a terceira opção é que você vai notar. Se tudo há mal, se isso aqui é um vale de lágrimas, só vai me restar uma coisa. O quê? Rezar. Tem que chegar seja pelo bem ou pelo mal, tem que chegar um momento que só resta você rezar. E veja, eu não estou falando de que você vai deixar de fazer suas coisas e tudo mais. Estou falando de onde está o seu coração, sua esperança. Falam que a esperança é uma qualidade que Nosso Senhor cria na nossa vontade, mas que ela está essencialmente ligada, assim, pela forma dela ser a memória. Vale a pena refazer a memória, até isso, da conversão de vocês. Lembrar todo o bem que Deus já fez por você. Lembrar tudo que você mudou, todas as qualidades, o que você vai ver que foi Deus, que foi rezando. Por exemplo, se foi por fé, não vou entrar no mérito agora, não vale a pena estudar o que é a graça santificante. Se foi por fé, foi Deus. Às vezes, tudo que você tem até agora, o pouco menos merdinha que você é Deus. Então, por que esperar que quem vai mudar a sua vida é você? Vale a pena ter uma decisão decidida por rezar. A oração é o caminho da humildade, a oração é a humilhação. Vocês não notam isso, não? Tem uma coisa mais humilhante que rezar? Não porque a oração em si seja a humilhação. A oração é uma experiência magnífica da presença do nosso Senhor. Mas ela é humilhante. A oração está dizendo que você não pode, que você não consegue, que não é você que faz. E outra coisa, oração é que nem
teoria musical. Você pode ter um professor perfeito. Você só aprende tocando instrumento. Não tem. Eu já vi, de uma experiência, não estou julgando ninguém, só um fato que eu já vi. Uma pessoa inteligentíssima com um professor dela inteligentíssimo. Mas ela não conseguia entender as coisas. Mas você vê a vida dela, ela não rezava. Enquanto você não reza, não tem como eu rezar por você. Cara, uma pequena elevação de nossa mente no coração para o nosso Senhor, o nome dele dito com o mínimo de devoção, já é uma experiência de oração. Santa Joana d'Arc não fazia devoção ao Santíssimo Nome de Jesus? A oração pode, em algum sentido, ser a realidade mais complexa, mas também é a mais simples. Cada 30 segundos, 1 minutinho, 40 segundos, 2 minutos, 3 minutos, que você perde no celular várias vezes ao longo do dia. Você poderia substituir, por exemplo, por uma oração vocal. Pode ter lá seu plano de vida, seus horários, mas pega esses 30 segundos, tenta se concentrar, tenta rezar, por exemplo, uma Ave Maria. Reza aquela Ave Maria, aquela única, com concentração, com devoção, como se aquelas palavras, põe seus sentimentos aquilo ali, como se aquela palavra, aquele sentimento fosse seu. Dizem que no grego o que está escrito ali é alegra-te Maria, né? É uma oração de alegria. É uma oração que você se alegra por ela ter Jesus. No fundo é uma grande experiência do amor ao próximo. Você está irritado? Começa. Renuncia a si mesmo. Ao quê? Aos sentimentos. Renuncia a si mesmo e se alegra. O próprio salmo. Cada salmo é um sentimento. Você está alegre, você vai rezar o salmo de tristeza. Você vai, às vezes, ter que rezar o salmo de tristeza. Você vai se entristecer pela dor do pecado no mundo. Você está triste, você vai obrigado o quê? A se alegrar o quê? Por Deus, pela salvação. Ou seja, só um nível mais psicológico. A oração, a primeira coisa que ela está quebrando é o seu amor próprio, que se externaliza nesse fluxo incontrolável, gigante de sentimentos, de pensamentos. Eu vou dar um exemplo, ver se ajuda assim. Caso não pareça, eu sou meio extrovertido, meio hiperativo. E um dos sentimentos que me dissipam ao longo do dia, às vezes, é a alegria natural. E o que eu notei? Por exemplo, dá só um exemplo. Gente, pior que eu estou misturando as coisas, né? Tá ruimzinho isso aí, né? Não põe isso na internet não, mas vai. Quando eu rezo, vamos lá, quando eu sinto alegria natural, a minha alegria ela não vem feito de uma pessoa normal. Tipo, estou alegre. Ela vem com euforia. Entendeu? Então, quando vem a euforia, se eu deixar ela solta, ela cresce, se intensifica e ela gera como se fosse um coice. Que normalmente todo sentimento desordenado gera. Eu até vi um texto do Garrigou Lagrange falando isso, é interessante. Que é a tristeza. Todo sentimento desordenado, normalmente ele gera um coice, a tristeza. Possivelmente por isso também que o mundo é tão depressivo, ansioso, que nada mais são do que formas de tristeza, né? Formas de dores da alma. Mas, o que eu comecei a fazer? Eu pego a minha alegria e pego essa energia e transformo em oração. Começa a bendizer a Deus, começa a me alegrar por Deus. E o que eu notei? Ela ficava menos intensa, mais contínua. E minha inteligência continuava ficando firme, nítida. Ou seja, eu não me dissipava e aquela força se tornava parte da minha força. E ainda durava mais. É como se fosse... É como se fosse Abraão, a história dele com Isaac. Isaac era o que Abraão mais queria, né? O filho dele. Então ele pode, se assim, simbolizar isso, os nossos sentimentos, nosso amor próprio. Porque, vocês notam isso, não? Assim, nós temos um afeto gigantesco pro nosso sentimento. Qualquer coisa que a gente sente, a gente já transforma no pensamento, a gente já alimenta, a não ser os sentimentos que a gente tem alguma trava moral. Tipo, estou andando na rua, tive desejo para uma mulher. Opa, não, isso é pecado, absurdo, eu corto. Pá! Estou andando na rua, tive vontade de socar a cara de um comunista. Opa, não, isso é pecado, não pode. Pá! Você corta na hora, você... Pá! Vai lá aí. Agora, se forem sentimentos que não geram alarme moral, o que você faz? Você alimenta. Quer ver um grande exemplo disso? Medo. Diga-se de passagem, um sentimento extremamente perigoso. Ninguém, quando sente medo, é assim. Ei, Bruno, eu tava andando na rua outro dia, eu senti medo, né, que o cara ia me atacar. Normalmente é assim, cara, Bruno, tava na rua, senti medo, pensei que ia me atacar. Aí eu já esquivei de uma, entrei outra, 2, 3, chamei a polícia. Ou seja,
Pensa nisso se fosse com o pensamento de castidade. Desculpa a coisa, mas o cara ia vir com um filme pornô para contar para você. É exatamente isso que a gente faz, por exemplo, com medo. Só que o medo é um pensamento aflitivo, é um pensamento que gera tristeza. E a mesma coisa a gente faz com a alegria natural, ou seja, nós temos uma tendência a deixar os nossos sentimentos soltos. E eles vão gerando uma algazarra de aflições e de maluquice dentro de nós. Enquanto a oração, a primeira coisa que ela está fazendo, em certo sentido, não exatamente a primeira, mas é segurar isso. Por isso que ela renuncia de si mesma. O que é mais fácil, isso que eu estou tentando explicar a vocês, é você andar na rua, pensando nas aflições da sua vida, nos debates da internet, não sei o que lá, ou você substituir cada aflição dessa por uma oração. Quando Abraão, pela fé, porque é óbvio que essa substituição vai vir pela fé, pela força, a graça de Deus. Quando Abraão, pela fé, decide sacrificar aquilo que ele mais amava, Isaac, o que é que Deus faz? Deus não só não mata, não sei se está muito certo, Isaac, mas Isaac ainda faz o quê? Ele ajuda Abraão a erguer o altar para o quê? Para sacrificar o carneiro a nosso Senhor. Ou seja, quando os nossos sentimentos vão sendo ordenados pela nossa oração, quando a gente usa a nossa energia interior para viver não a vida aflitiva, mas para rezar, não só aquele sentimento não deixa de existir, como ele ajuda você a prestar o culto a Deus. Ele se torna parte de você. Cara, essa explicação não foi muito boa, mas vamos lá. Vamos tentar sintetizar, até porque eu já me prolonguei demais. Meu Deus. Vamos tentar juntar tudo um pouco aqui que eu estou querendo dizer a vocês. Vamos lá. Agora para tentar uma coisa mais prática, assim. O que eu estou querendo dizer? Eu, assim como vocês, sou um pobre pecador e me questiono isso, por que eu não rezar? Porque quanto mais eu estudo, mais eu teria, se eu tivesse uma explicação longa, colocando aqui no quadro, na teologia, eu conseguiria provar para vocês, ou razoavelmente provado, que quem converte a gente é Deus. E que o contato próprio que a gente tem com Deus é a oração. Por mais que nós possamos fazer coisas por amor, é aquela moral de filme de sessão da tarde. Tinha um pai que tinha um filho, ele dava tudo pro filho, trabalhava, mas nunca estava com o filho. Aí o filho se tornou rebelde sem causa, não sei o que lá, aí aconteceu alguma coisa ruim com eles, aí no final ele chega, agora eu vou me dedicar menos à empresa e amar mais o meu filho, estar com ele. Qual é sempre a moral? E é muito interessante, porque até o mundo pagão percebe isso. Amar alguém, muito mais do que fazer coisas pela pessoa, é estar junto. Então, por mais que todo apostolado, todo nosso esforço seja meritório, o amor de Deus se realiza mesmo estando junto com Ele. Isso aí eu falo sem medo nenhum, pode ler qualquer teólogo, O momento que nós estamos com Deus realmente é a oração. Então, para concluir mesmo agora, assim. Então eu me questionava, um dos motivos, estou dizendo que é o único, o porquê da gente não rezar. E eu diria duas coisas, assim. É isso, assim. Claramente, nos falta uma certa esperança na oração, né? Assim, óbvio, a esperança, no fundo, é fruto da fé, mas... Nós estamos colocando a esperança em muitas coisas e não na oração. A gente não acredita, essa é a verdade, porque realmente, quanto mais invisível... São Paulo fala na carta dele, né? Não lembrar qual agora, mas... Quanto mais invisível for a esperança, mais difícil é de você ter esperança. Como eu falei, mais fácil a esperança é lá, em Lula, em... alguma outra coisa messiânica, um movimento, um grupo, um conhecimento oculto. As pessoas têm mais esperança nisso, que um dia vão achar alguma coisa, do que ter esperança na oração. Talvez, aí eu não sei, né? Aí eu estou entrando na minha ignorância. Se eu soubesse, talvez eu não estivesse nem aqui, já estava... Mas talvez uma coisa que ajude a ter esperança é lembrar a nossa história, assim. Memória. Fazer a memória da ação de Deus na sua vida. Tentar trazer, pedir, quando rezar, pedir a Deus, eu quero experimentar aquilo de novo. O quê? O teu poder. A tua presença. Eu quero aumentar a minha fé. Eu quero aumentar o meu amor. É parar de ter esperança nas coisas do mundo. Fazer o que tem que fazer, com luta, mas ter esperança na oração. Parar de fazer a oração só uma parte da nossa vida. E pensar, quando você acordar de manhã, pensa assim, caraca, eu existo pro céu. A coisa mais parecida que tem no céu, nessa vida, é a oração. Então eu existo para rezar. Ah, mas como você vai fazer? Não sei. Essa é a dificuldade da coisa, esse é o seu dilema. Mas eu tenho que dar um jeito de viver para rezar. Não sei como fazer isso. Vou tentar lembrar, sei lá, botar um crucifixo, uma presença
constante e fervorosa de Deus, São Tomás fala naquela oração diária dele. A presença constante e fervorosa de Deus. Eu tenho que rezar, eu tenho que fazer uma decisão decidida por rezar. Tantas coisas eu decidi na vida, eu decidi que eu vou ser médico, não sei o que lá, me esforcei, me matei. É até algum. Se você for médico, lembra como é que você fez passar no vestibular? Você não teve uma decisão decidida por estudar até se matar? Você pega aquela forma, tira o conteúdo, pega aquela forma e aplica para oração. Você não tem essa decisão obcecada por ver o dia inteiro na internet que aquilo ali vai trazer algum bem? Tira o conteúdo, põe a forma. Faz aquilo com Deus. Cada vez que você quiser, tenta um exercício. Cada vez que você quiser mexer no celular, você faz um alarme. Opa, antigamente, o alarme era botar um crucifixo, sei lá, mas a gente moderniza em cultura a parada. Então você faz o seguinte, quando você olhar para o celular, você lembra, celular, Pai Nosso, celular, Ave Maria. Você substitui um afeto meramente terreno de um desejo de contato com o ser humano pelo quê? Pelo contato com Deus. Você vai ver que isso vai gerar inclinação, vai gerar hábito, vai gerar afeto. Não tem como você amar alguém, aí vem a moral da coisa. Aí filosofia de Brechó, vamos lá. Não tem como você amar alguém sem ter contato com a pessoa. Minha esposa lá, vou casar com ela à distância, ó, beleza, daqui a 20 anos eu te vejo. Isso não tem sentido, é o que a gente está fazendo com Deus. Você faz tudo por Deus, veja bem, eu claramente chego no CDB e traduzo 10 livros, escutem bem, 10 livros, para a alegria de Bruno, que mal tem dinheiro para pagar a tradução de livros. 10 livros de graça pelo CDB. É uma maravilha. Mas é como se fosse aquele pai. Você acha que aquele cara que ele está trabalhando o dia inteiro... Eu vejo lá, até a questão da família moderna, né? Os caras passam o dia todo trabalhando, trabalham mesmo. Não vou nem entrar no mérito do porquê, mas pelos filhos deles. Mas quem é que cria? É a creche, é o governo, é a Dilma, é... Pátria Educadora, quem tiver. Tem algum amor ali? Tem. Mas nunca vai ser um amor grande. Um amor de verdade, ele precisa do convívio. E volto a dizer, não tem como ninguém, vamos lá, não tem como ninguém ter uma relação particular, pessoal, com você por outra pessoa. Só quem pode ter uma relação íntima com o Senhor por você é você e Ele. Não tem como ninguém rezar por você. Não tem como ninguém tomar essa decisão por você. Então, se você não acreditar realmente que essa decisão de algum jeito pode mudar a sua vida, ninguém vai fazer. E a essa esperança, você junta, São Paulo fala, pega a esperança, vamos lá, e junta ela a hipomoné. Essa paciência com constância. Ou seja, só reza, mas eu não quero rezar. E uma ótima motivação, você cria outro alarme. Eu faço muito. Toda vez que eu não quero rezar, eu falei, opa, esse é o momento de rezar. Toda vez que você tiver... Porque a maioria da nossa vida é composta por isso. Concentrações objetivas, atos objetivos. Eu tenho que estar pregando, tenho que estar dando palestra, tenho que estar trabalhando, tenho que estar naquele momento. E os entretempos. Quando eu estou fazendo alguma atividade que não toma meu pensamento. Estou escovando os dentes, estou andando na rua, não sei o que lá. E aí a pessoa faz o quê? Ela se dissipa, se dispersa. Ela fica alimentando aquela energia interior dela, o sentimento deles aleatório. Como se fosse um maluco. É louco, por isso que é a louca da casa, né? Você vai e joga, substitui aquilo por oração. Ah, mas eu não quero, eu quero ver o vídeo no YouTube. Ótimo, é não querer que funciona mesmo. Toda vez que tiver um movimento do seu concupiscível, um desejo, um prazer, uma dissipação, substitui por oração. Pode ver, é sempre isso. Ou é alguma dissipação de prazer, quero saber, alguma curiosidade, quero saber a última do Facebook, quero não sei o que lá. Ou é alguma aflição. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, não sei o que, meu dinheiro vai acabar. Tente, em vez de alimentar essas coisas que no fundo só te fazem dissipar, só perdem tempo, só geram aflições, tenta substituir esses pensamentos por oração. Ah, mas rezar é muito difícil. Oração vocal é a oração dos pequenos. Ah, mas é chato. Não tem problema, ser chato funciona também. Em vez de, mas tem que rezar 1 milhão. Não precisa rezar 1 milhão. Pega que seja uma Ave Maria. Reza com toda a paz do seu coração. Depois reza outra. Deixa aquilo ali e vai tomando você, vai sendo você. Então, tem esperança que a oração pode te mudar. Tenta substituir essa esperança mundana que você tem em milhões de coisas. Vê que a vida não está indo para frente. Tenta uma coisa nova. Tenta rezar. Diferente, né? Tenta, menino. Vai que dá certo. Ninguém sabe, reza. E junta a essa oração uma hipomoné, ou seja, eu vou rezar, custa o que custar. Em vez de atender aos movimentos das minhas paixões do concupiscível e do irascível, em vez de viver de aflição em busca de prazer, eu vou tentar substituir cada uma delas por oração.
Vou renunciando a mim mesmo. Cada oração vai ser uma pequena renúncia a um pensamento, a um afeto, a um ato. Porque no fundo, ao ato, a gente já renuncia quando a gente está querendo pecar. Ao pensamento também, quando a gente está na hora de começar a renunciar aos afetos, entendeu? Esses movimentos sensíveis meio bobos, assim. Tenta substituir cada um dos seus afetos, na medida do possível, por uma oração. Por Deus. Você vai ver que Nosso Senhor vai começar a tomar seu imaginário e vai se tornar cada vez mais presente. E o momento que você for rezar mesmo, parar realmente para rezar no sentido de vou ficar só com Ele, você vai ver que vai ser muito mais intenso e você vai enxergar no Senhor com muito maior facilidade. A igreja, agora, já sei que eu falei isso umas 20 vezes, mas agora para finalizar mesmo, a igreja, também na tradição, ela tem duas simbologias muito bonitas para a oração, né? Eu acho muito interessante. Elas falam que a oração é o respirar da alma e o alimento da alma, né? Você pode ver que se você olhar para a sua vida, é exatamente isso. Se você ao longo do dia, em vez de deixar o seu dia ser tomado por oração o tempo todo, o máximo que você conseguir, né? Na sua limitação, você vai ver que se não tiver oração, quem vai substituir a oração são os pensamentos ruins normalmente. E os pensamentos ruins, eles são aflitivos. Então parece que quando você não reza ao longo do dia, parece que você está sufocado. Você vai sufocando aquela coisa ruim, aquilo... Por quê? Porque parece que falta o quê? Respirar, lembra? Respirar. E falta a oração. E ao mesmo tempo, se você passa muito tempo sem fazer... Porque a refeição é o quê? Você para, se concentra lá e se alimenta durante um tempo. A refeição, a oração enquanto refeição é um símbolo do quê? Dos grandes momentos de oração. Você vai ver que se você começar a cortar os seus momentos de oração, a missa, a meditação, vai passando os dias, parece que você está fraco. Que você não aguenta mais nada, que a vida é um peso, que... vocês não sentem isso, não percebem isso? Então, é literal, a oração, ela é o alimento da nossa alma, a gente precisa parar vários momentos e se alimentar dela, e ela que faz nutrir, ela que faz crescer, é o alimento que faz crescer, e ela é o respiro da nossa alma. Ou seja, a gente não respira o tempo todo, a vida vai ficando sufocante, vai ficando... É isso, uma aflição constante. E isso é uma verdade, assim. O que você mais vê são nós cristãos aflitos e são as doenças do mundo moderno, né? A maioria dos sofrimentos da nossa vida não são os objetivos, tipo alguém vem e dá um soco na sua cara, são subjetivos. São todas as maldades, as maluquices que a gente vai alimentando. Então rezem para isso, rezem para ser felizes mesmo, mas rezem principalmente porque, última sugestão mesmo, assim, quando vocês tiverem coração, quando vocês receberem Jesus na Eucaristia, aqueles 10 minutos que Nosso Senhor quer te ensinar a amar ali. Pensa. Tenta fazer a seguinte reflexão. Essa é a experiência mais próxima do céu. Toda vez que eu estou falando por aí que eu quero ir para o céu, eu estou dizendo às pessoas que eu quero isso. Então aqui é minha reação de existir. Porque se você estiver rezando e ouvir a voz de alguém que você ama, suas próprias pessoas vão se movimentar em querer ir lá conversar. Se houver alguém que você devia falar, que você está preocupado, alguém que você não gosta, vai a aflição, ou seja, suas paixões não vão parar, mas se você fizer um ato de fé firme, a sua vontade, pela ação da caridade, ela vai estar lá. E a única coisa que você precisa é isso, amar no Senhor. E quando você ama alguém, basta isso, basta estar na presença da pessoa. Fica lá, quando você receber a Eucaristia, tenta ficar lá o máximo que você conseguir, sem que se torne uma realidade aflitiva. Mas tenta ficar lá o máximo que você conseguir. Deixa Deus ir mudando a sua alma. Se você fizer isso, você vai notar com o tempo que quando você sai da comunhão, é uma experiência muito parecida de quando você sai da confissão. Parece que você saiu mais forte. Ou seja, o Senhor está infundindo uma graça santificante maior. Aí, em vez de se preocupar, não, mas como eu vou manter isso? Não... Só reza. Toda vez que vier uma preocupação, é isso. Não temas, crê somente. Substitui aquela preocupação por uma oração. E vai. E tenta focar isso. Tem gente que faz isso, né? Ela reza, aí já pensa no próximo momento que ela vai rezar e tenta guardar ele na memória. E vai lembrando ao longo da atividade do dia. Toda vez que ele lembra, ele pensa, Deus, que eu te encontre de novo, que o Senhor aumente minha fé, que... Não importa a oração de cada um, mas... Bom, eu estou dando volta de círculo já, mas... Desculpa, gente, que eu fui mais prolixo. É isso, sinceramente, de coração, eu só desejo que vocês rezem, que se santifiquem e que... A esperança é a última que morre, né?